entrevista com a doutora Débora Ferreira Celan, da Câmara Intersindical de Mediação de Conflitos, a CIMEC, é no sentido de obtermos algumas dicas para que se chegue a um bom resultado numa mediação de conflitos. Doutora Débora, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Sérgio. E exatamente isso que eu fiz a abertura. Quais seriam as premissas ou de que jeito as partes devem vir e se comportar para que a solução seja satisfatória para as duas partes? Isso é uma pergunta bastante interessante porque nunca é igual, né? Sempre existe uma situação diferente, as partes chegam com ânimos diferentes e algumas chegam interessadas em fazer acordo, outras não chegam interessadas e tudo isso envolve o trabalho do mediador, né? Então o mediador, como eu até já disse, para mim, na minha opinião, 5 anos de mediação, a principal ferramenta para iniciar uma boa mediação é a abertura. É você deixar muito claro, dar a informação às partes, assegurar que ali elas terão oportunidade de falar, de serem ouvidas, né? E elas estão ali, às vezes elas vêm preocupadas, né, de fazer, do que eles vão fazer ali, o que vai acontecer ali, desconhecendo de todo aquele cenário. Então, você fazendo uma abertura boa, e até falando para a parte, né, fale, a parte que estiver falando, ouça, mas não ouça com a resposta na ponta da língua. Ouça para você tentar conseguir chegar, né, numa posição de que tentar entender um pouco o outro lado, né? Essa é a Pode falar muito durante uma conciliação ou é melhor a pessoa ser mais objetiva? Olha, isso faz parte de cada um, né? Cada um, tem uns que gostam de falar bastante, outros não. Quando eu trabalho nas mediações, eu deixo a parte falar, o tanto quanto ela exige. Porque para mim, cada fala é muito importante, é um relato, é o momento que ela está ali se abrindo para a parte que naquele momento, a pessoa com que está envolvida o conflito. Para mim, sou uma terceira que nunca tive presença na vida dela, né? Então, é muito importante aquele momento dela ser a protagonista daquela história, ela contar com calor, com tudo que ela vive, todas as emoções que ela vive, que é nos sentimentos que ela vai conseguir trazer uma solução, né? Porque aí a gente observando, olhando esse cenário, através de uma palavra, como eu dei o exemplo do caso da conciliação com o sindicato e a empresa. Uma palavra foi o suficiente para apaziguar a situação e fazer com que as partes olhassem o lado da outra. Poxa, amanhã eu vou estar desse lado, eu posso estar desse lado. E como vai ser? Então, eu acho que isso é uma forma de você pensar no futuro. É uma forma que você deixando as partes falar, outra ouvindo, e você encaminhando com que elas consigam chegar numa solução, é uma solução para o futuro, é uma solução eficaz. Eu penso assim, eu nunca ouvi nenhum caso que eu tenha trabalhado que voltou, que deu errado. Mas pode acontecer. A mediação, ela não é para todos. Não é todo mundo que tem um conflito que vem ali consegue resolver o seu conflito de uma forma boa, equilibrada, pacífica. Tem aquele que não quer resolver o seu conflito e quer que quem resolva é o juiz. Tem aquele que às vezes não quer resolver o seu conflito porque o problema é outro. É um amaranhado de coisas que a parte não consegue se expressar, né? Então, muitas vezes o mediador, ele tem que ser sensível, ele tem que ser perspicaz e perceber se ele dá a oportunidade de uma segunda reunião, vai ser fundamental para talvez desvencilhar esse outro tema que surgiu ou alguma coisa que ainda não foi 100% esclarecida, que faz parte, deve ser incluído, deve ser apresentado. Porque senão o acordo não fica
equilibrado, não fica bom para as partes. Então ela não pode omitir, é por isso que o mediador não é só, a base da mediação é a negociação. E quando você está numa mesa de negociação, você tem que respeitar, você tem que deixar a parte falar, você tem que perceber ali quais são o que aflige a parte naquele assunto, naquele tema. Porque às vezes a solução está muito mais perto do que eles imaginam. Às vezes a solução não chega porque existem outras coisas envolvidas que não foram acolhidas. Então você tem que trazer essas coisas para a mesa. Não é que você é um psicólogo, não é isso. Mas se você não faz uma mediação desta forma, você pode, vamos supor, uma empresa e um funcionário. Você pode sair dali e o funcionário te processar de novo. Por quê? Porque pagou todos os meus direitos, mas não resolveu uma questão que foi pontual, que eu sofri um dano moral, que eu tive uma chateação. Por isso que é importante essa abertura, por isso que da mediação, por isso que é importante essa escuta ativa na mediação, porque as partes falando, a outra parte, a empresa, vamos dizer, vai ter a oportunidade de saber o que acontece com esse funcionário, que muitas vezes não consegue saber, né? Ou porque ele tem medo de dizer, ou porque ele não vai querer se expor. E ali na hora da rescisão, é a hora que ele fala, para mim tanto faz, eu posso falar o que eu quero agora. Então, olha o tesouro que uma empresa tem na mão. Ela tem uma informação valiosa que ela pode mudar, às vezes, o cenário do setor, pode mudar de uma empresa, pode mudar várias situações que ela não está vendo ali naquele momento. Então, ela resgata a confiança dos seus funcionários. Esse funcionário que saiu se sente ouvido, ele se sente empoderado, ele fala, puxa, eu falei e fui ouvido, eu poderia ter dito isso até muitas vezes antes. Então ele aprende também, é tudo uma questão de você, é uma cultura, é uma nova cultura, é um novo aprendizado para muita gente, né? A senhora citou aí, hipoteticamente, o caso de um ex-funcionário com uma empresa. E a CIMEC tem uma plataforma digital. Ela permite, entre outros benefícios, que a parte seja ouvida pelo mediador, independentemente da outra estar presente. Por exemplo, o sujeito se desliga de uma empresa e ele moveria uma ação contra essa empresa, mas ele já consegue um novo trabalho e seria muito desagradável para ele, nesse novo trabalho, ter que se justificar para o seu superior, falando, olha, hoje eu vou faltar, porque eu vou comparecer numa audiência na Justiça do Trabalho. Desagradável, não que isso prejudique de uma maneira concreta, mas é um certo desconforto. Essa possibilidade tecnológica da CIMEC, a senhora analisa ela como online esfria um pouco a mediação ou não? Ela realmente veio de uma maneira disruptiva favorecer as mediações? Sim, ela veio totalmente favorecer essa relação e ela consegue trabalhar de uma forma tão igual quanto a presencial, né? Porque você está vendo a parte, você não deixa de assisti-la, de acolhê-la, de fazer o rapport, de conseguir sentir qual é o sentimento que ela vive ali naquele momento ou viveu lá atrás. Então, muitas vezes, a plataforma até auxilia. No caso do exemplo que você deu, né? Eu não tenho que sair do meu escritório, pedir atestado de declaração, enfim. Eu consegui resolver algo que me deixou muito magoado, que me deixou muito chateado na saída de um último emprego, online, de uma forma prática, de uma forma que eu estou sendo assistido. Isso daí é o futuro, não existe. Para as empresas também é um fator de economia. Total, total. As empresas, elas colocam os seus advogados para participarem dessas mediações, dessas reuniões online. Eles já vêm com alguma condição que a empresa disponibiliza para eles ali. E se não existe ali uma possibilidade de acordo, muitas vezes eles levam para o seu superior ou levam para a empresa para eles tentarem reverter aquele cenário. Porque é interessante para as duas partes, porque os dois ganham, economicamente falando,
na questão da confiança, do resgate da imagem da empresa, a importância que aquele ex-funcionário teve em alguém sair e falar, eu vou tentar encontrar uma solução para você no seu pedido, né? Então, ser online ou ser presencial, na minha opinião, é tudo igual, tanto faz. A única diferença é que online as partes não vão precisar sair do local. Então eles ganham financeiramente e não se locomover, né? Enquanto que se você vem presencialmente, você tem esse gasto, esse custo, né? No caso da CIMEC, tudo fica arquivado digitalmente em blockchain, é isso? Exatamente. A CIMEC, ela tem por trás de toda a sua plataforma a tecnologia blockchain, que é uma tecnologia 100% segura, contra a invasão de hackers, e toda essa documentação ela é arquivada dentro dessa tecnologia. Então as partes elas vão ter segurança de que todo documento, tudo que foi desenvolvido naquela reunião foi colocado, exposto, feito download para poder fazer aquela reunião, ela vai ser mantida em sigilo e segurança. Doutora Débora, muito obrigado por mais essa entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço. Nós ouvimos a doutora Débora Ferreira Celan, que faz parte do quadro de mediadores da CIMEC, a Câmara Intersindical de Mediação de Conflitos. Hoje ela deu dicas e informações sobre como conduzir uma boa mediação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.